Caminhar com Deus é caminhar em sentido às bênçãos, às vitórias, mas também passar por lutas, por guerras. E nós não podemos perder nas guerras, temos que vencê-las. E vencer uma guerra pode parecer uma tarefa tão difícil, mas não é tão difícil assim. Se nós estivermos em Deus, então nós vamos vencer cada batalha, cada guerra, e vamos conquistar a promessa que Deus tem para nós. Alguns livros da Bíblia nos sugerem isso. O livro de Josué, por exemplo, ele nos ensina sobre um povo que é mais do que vencedor, é um povo que conquista. Josué foi um exímio conquistador. Josué tirou o povo de 40 anos, que não havia conquistas, vitórias, e Josué faz essa transição e leva esse povo a começar a conquistar, e conquistar, e conquistar. É certo que Josué tinha um grande exército, mas é certo também que a Bíblia não dá os detalhes desse exército, nem chega a mencionar que Josué tinha um exército com homens de elite. A Bíblia não diz que haviam pelotões e pelotões super bem preparados, com armas super avançadas da época. A Bíblia não fala sobre isso. Então a gente pode fazer a pergunta: então como que Josué conquistou tanto? Como? Foi com armas? Foi com homens? Foi com uma equipe muito bem preparada? Não. Josué, querido, não menciona, a Bíblia não menciona esse exército altamente capacitado, justamente pelo fato mais importante para nós, é que a luta, a batalha, a guerra, para Josué era espiritual, e para nós também. A nossa batalha, a nossa guerra, as nossas lutas, todas são espirituais. Não são lutas carnais, são lutas espirituais. Pode dizer amém por isso? Diga: lutas que não são físicas. Diga: lutas espirituais. Então a Bíblia ensina que o nosso conflito real não é contra pessoas. O nosso conflito real é contra Satanás e todos os seus demônios. Eles trabalham constantemente para agir contra pessoas e territórios também, mas eles são seres espirituais. A conquista da terra de Canaã era uma conquista física, mas dependia da conquista espiritual, porque Israel não era uma terra comum. Naquela época, o elo de ligação da África com a Europa era via Israel, não tinha uma outra rota melhor. Então o inimigo queria dominar aquela geografia para que não houvesse essas movimentações. Naquela época, para você ter uma ideia, Israel, daquela região, era o único lugar que tinha campos férteis, que tinha lugar para plantar, que tinha uma boa água, a água do Rio Jordão. Era um lugar estratégico, mas sobretudo tinha naquele lugar uma promessa cumprida, porque Deus prometeu que daria uma herança, um território, e Deus entregou a herança para o povo de Israel. Mas o povo de Israel, eles eram maiores que aquela herança, porque eles portavam dentro deles a palavra de Deus, e eles tinham a missão de falar para as nações quem era o Senhor, pregar o evangelho, pregar a palavra para todas as pessoas. Então o inimigo começou a criar cadeias espirituais, porque ele sabia que aquele era o povo escolhido, era o povo eleito, e ele queria destruí-los, acabar com a vida deles e paralisá-los. Não é diferente hoje comigo e com você. Nós somos uma boa terra, somos escolhidos por Deus, e Deus tem um projeto tremendo na sua vida. E o inimigo, querido, ele entra com cadeias espirituais todo santo dia para nos destruir. Mas hoje nós vamos desarmar o inimigo, porque nós vamos despertar para uma guerra espiritual e vamos vencer com armas espirituais. Você pode dizer amém por isso, em nome de Jesus?
7 séculos antes de Josué, Abraão recebeu uma promessa, Gênesis 12, 7. A sua descendência, eu darei esta terra. Então Deus prometeu aquela terra. E por mais difícil que fosse, quem prometeu foi Deus. O mesmo Deus fez uma outra promessa no verso 2: farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei grande o seu nome, e vocês serão uma grande bênção. Havia uma promessa de uma terra, mas havia uma promessa também de um povo muito abençoado. Um povo, queridos, a qual Deus fez a sua aliança. Não era um lugar qualquer, não era um povo qualquer, era um lugar escolhido por Deus, e era um povo escolhido por Deus. Israel, ou Canaã, a terra prometida, era um lugar onde os grandes acontecimentos estavam sempre presentes. Ali estava Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de Davi. Ali nasceu o Messias, o nosso Salvador, o Cristo nasceu em Belém. Lá em Israel era o lugar da terra prometida. E o inimigo queria sujar aquele lugar, tomar aquele lugar, manchar aquele lugar, destruir aquele lugar, porque daquele lugar sempre saía grandes acontecimentos, coisas excelentes, coisas de Deus. E você, será que ainda não percebeu que o inimigo sabe que você também foi escolhido por Deus, e que da sua vida ainda vai sair, e tem saído, coisas boas, coisas grandes, coisas poderosas, e por isso ele quer dominar você. A palavra que mais encaixa aqui é dominar você. O inimigo quer fazer você um fantoche, uma marionete. O inimigo quer controlar você como você controla um carrinho de brinquedo. Mas hoje algo está acontecendo aqui nesse lugar. Hoje o controle sai da mão do inimigo e ele vem para a mão de Deus Todo-Poderoso. O controle da sua vida, e todas as bênçãos virão. Você pode dizer amém por isso? Diga comigo: a guerra não é física, a guerra é espiritual. Só vocês. A batalha de Josué era espiritual. A nossa batalha é espiritual. Nosso ponto de partida, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Diga comigo: o escudo da fé. Eu gosto dessa palavra porque ela é esclarecedora. Essa palavra é reveladora. Está dizendo aqui que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne. A carne não é da Friboi, amém? E nem de outro frigorífico. A carne a qual a Bíblia se refere aqui é a carne do seu irmão. E não apenas o irmão da igreja que você vê de vez em quando, ou repentinamente, ou muito rápido. Estou falando da carne que habita lá junto com você na sua casa. Da carne onde você trabalha, você vê ela todos os dias. Da carne lá no seu bairro, quem sabe a carne, o seu vizinho. Então nós temos que olhar o que a Bíblia está ensinando. E se queremos vencer as guerras, quem quer vencer as guerras aqui, levante a mão. Então primeiro tem que vencer essa questão aqui de não lutar contra a carne. A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta precisa ser contra o maligno. E quando nós falamos isso, algumas pessoas
têm uma noção estranha do inimigo. Eu já vi gente dizer: o inimigo somos nós mesmos. Nós não somos o inimigo, podemos ser em algum momento, mas o inimigo a qual a Bíblia se refere é Satanás. Alguns culpam o governo, outras pessoas, elas culpam a sua genética ou problemas genéticos, outras pessoas culpam as circunstâncias da vida, mas na verdade, queridos, o maior de todos os culpados é o diabo. O maior de todos os culpados é o inimigo, que se apresenta com vários codinomes. Eu anotei aqui: diabo, Satanás, Belzebu, Belial, tentador, obstruidor, acusador, príncipe dos demônios, senhor deste mundo, principado do ar, potestade, e assim vai. Ele se apresenta com vários nomes, com ações, 24 horas por dia, toda hora ações diferentes, contra a minha vida e contra a tua vida também. Ele é real, ele existe, precisamos ter essa certeza. E ouvir o conselho de Paulo, quando diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o inimigo, e o inimigo é um ser espiritual, que só pode ser vencido também com armas espirituais, que o Senhor já te deu em nome de Jesus. E ele está por aí, por isso que Pedro disse lá em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, aí ele deixa claro, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então temos um inimigo, nós temos um inimigo, querido, intitulado como diabo, e ele fica em nosso derredor, procurando. Diga comigo, procurando. Mais uma vez, diga procurando. Ou seja, ele não tem muitas vezes um alvo fixo, ele sai procurando quem ele encontrar no caminho. Como Jesus disse: se a porta estiver aberta, o que ele faz? Entra, bagunça, ele faz arruaça, ele detona, ele gera perdedores, fracassados, medrosos, tímidos. Ele faz pessoas se sentirem inferior, incapacitadas, faz algumas pessoas entrarem em depressão, tristeza profunda, sentirem-se a pior pessoa do mundo. Ele trabalha, meus irmãos, ele fica procurando. Eu relacionei algumas coisas que ele faz aqui. Satanás levou Davi a cometer pecados. 1 Crônica 21:11. Em Lucas 22:31, Simão, está escrito: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Em João 13:2, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes para trair. Em Lucas 13:16, esta mulher, uma filha de Abraão, ficou presa por Satanás 18 anos. Se você olhar aqui, tem muito mais. 2 Coríntios 4, ele cegou o entendimento dos descrentes. Queridos, o inimigo, ele aprisiona, ele prende, ele cega, ele atrapalha, ele amarra, ele convence, ele persuade. Uma das piores coisas que o inimigo faz é domina, ele distorce tudo. E alguém vem e fala algo para você, que na verdade alguém não falou, mas a pessoa falou, porque ela entendeu daquele jeito, e você já fica com raiva da pessoa, já fica chateado, no olho, mas da cara de tal pessoa, e se um dia você conversar com ela, vai descobrir que ela nem falou aquilo, e talvez se falou foi com a menor das intenções, mas alguém foi usado pelo inimigo para criar
divisão, facção, dissensão, para criar problema, para criar briga, para criar ódio, para criar mágoa. Então o inimigo fica o tempo inteiro fazendo essas coisas. Ele não tem outro objetivo, ele não faz ninguém feliz, não trata ninguém bem. Mas João disse que ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. É isso que ele faz. E quantas são as vezes que nós entramos numa guerra espiritual? Talvez somos capazes de empurrar alguém de carne, de brigar com alguém, de ficarmos com raiva de alguém. Talvez somos capazes de levar para o lado pessoal, e o inimigo por trás de toda a situação rindo. O inimigo por trás de toda a situação, tirando com a sua cara, dizendo: ah lá, eu provoquei, eu incitei, eu fiz tudo aquilo ali, e ele não me vê, ele não me persegue, nem me percebe. Mas eu estou sentindo que hoje algo vai aqui acontecer nesse lugar, que nós vamos perceber todas as ações do maligno contra a nossa vida, vamos identificá-lo, e nós vamos vencê-lo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Alguém pode levantar a mão direita aí e dizer amém por isso? Mas por que ele fica aborrecido comigo? Por que ele tem raiva de mim? Tem várias explicações, mas uma delas aqui é justamente, querido, que o aborrecimento dele é de você vir na casa de Deus para adorar ao Senhor. Se tem uma coisa que aborrece o inimigo, ele fica de longe, não entra aqui, não pode entrar, mas ele fica de longe, lá de longe, ele já fica lá nas esquinas da vida. Aí daqui a pouco passa o crente, com a Bíblia debaixo do braço. Aí passa o crente dizendo: hoje eu vou adorar o Senhor. Ele se aborrece com isso, ele não suporta ver você com Bíblia debaixo do braço. Imagine então quando você abre a Bíblia e começa a ler. Imagine quando você bota na sua casa ou no seu carro um CD e começa a louvar o Senhor. Ele não suporta quando ele percebe que você entrou na estação chamada fé. Quando ele vê isso, ele fica furioso, ele fica bravo, porque você está ousando andar em fé. Você agora se move, querido, pelo perdão, pela compaixão, pela graça, pela misericórdia. Você não anda mais com rancor, com ódio, preso ao passado, em pessoas. Você está livre, resolvido em Deus, em nome de Jesus. Então o diabo não aguenta, ele vai ter que fugir de nós, em nome de Jesus, porque nós somos um povo que está em Deus, e vamos viver para Deus, e caminhar em Deus, em nome de Jesus. Você pode erguer a sua mão e dizer um amém bem alto e bem bonito para o Senhor. Pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Mas como que nós podemos vencer o inimigo? Como que nós podemos fazer para vencê-lo em guerras? Como que nós vamos agir caminhando pela fé, aprendendo o que o Mestre, o que Jesus tem nos ensinado? Eu vou ler um versículo 1 do capítulo 4 de Josué, que diz assim: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, e mandem dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Quantas pedras? Você pode imaginar, queridos, o que está acontecendo aqui? Quase 5 séculos de escravidão, quase 5 séculos de sofrimento. Existia um rio chamado Jordão. Atravessando aquele rio, eles estariam do lado da terra prometida. Tinha uma pequena muralha, tinha a cidade de Jericó, mas eles atravessando aquele rio, simplesmente eles iam sair. A imagem que vem na minha cabeça, eu acho que parece que
Magazine Luiza, alguma coisa que faz uma vez por ano aí, Black Friday, não é isso? Acho que é isso, não é? Que aí é engraçado, eles abaixam a porta, de madrugada cedinho, eles levantam a porta e vem aquela multidão de gente, não é? Entrando assim. Eles poderiam fazer igual, quase 5 séculos de prisão, de cativeiro, de sofrimento, de prova. Agora o Jordão se abriu, a porta se abriu, eles poderiam de uma forma afobada ir correndo, eu quero um pedaço de terra, eu quero o meu cantinho, eu quero o meu lugar, eu quero mais bênção, eu quero comer, eu quero beber água. Não, eles atravessaram o Jordão e aprenderam uma coisa: não deram um passo sem a direção de Deus. Não deram um passo sem a direção de Deus. Tem gente que às vezes se empolga, ele vem para a igreja, é como se fosse uma benzedeira do antigo, do tempo bem remoto. Ia na benzedeira, a benzedeira fazia uma benza, né? Dava uma benzida, passava uma ruda, um guiné, mais um banho de salpicão, de mais umas coisas, a pessoa, estou bem, vamos embora, e voltava para a mesma vida, né? Mas com Deus não é assim. Deus não benze, Deus não dá banho. Deus transforma a vida do homem e fala: mas daqui para frente quem vai conduzir você sou eu vou abençoar você, daqui para frente vai ser diferente a sua vida, daqui para frente eu tenho algo para você. Aí Josué perguntou: mas o que, Senhor? Eu não posso dar um passo sem a sua palavra, sem a tua direção. Aí Deus deu essa resposta aqui para eles: quando vocês atravessaram agora, primeira coisa, vocês vão pegar 12 pedras, e vão fazer pilhas, e vão fazer altar, vão fazer ali uma montanha, vão colocando 12 pedras. E Josué simplesmente obedeceu, levantou 12 homens, um de cada tribo, pegaram as pedras e colocaram ali. O verso 21 do capítulo 4 responde por quê. E falou os filhos de Israel dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? E fareis saber os vossos filhos dizendo: Israel passou em seco no Jordão, porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de todos nós. Eu vou lhe entregar aqui uma arma, querido, para você vencer o inimigo. Mas é uma arma espiritual, mas é uma arma real. Sabe qual é o nome dessa arma? Ela chama lembrança. Diga assim comigo: lembrança. Vou perguntar, quero que você diga mais uma vez: qual o nome da arma? Mais uma vez: lembrança. Quando os filhos de Israel, ou quando vocês estiverem lá na terra, os cananeus são inimigos, eles vão se levantar contra vocês constantemente. E quando vocês começarem a tremer, quando vocês ficarem com medo, quando vocês começarem a duvidar e pensar: será que dessa vez vai dar tudo certo? Será que dessa vez eu vou conseguir? Aí vocês vão olhar para aquelas pedras e vão lembrar que o Senhor, quando vocês estavam na pior situação da vida de vocês, Ele abriu o Jordão e vocês passaram em terra seca. Será, querido, que não existe na sua vida um troféu? Será que você nunca venceu em nada na sua vida? Eu tenho absoluta certeza que você pode hoje entrar lá no teu coração, procurar um espaço dentro dele e começar a armazenar troféus, vitórias, conquistas, coisas boas que você tem recebido. Porque no dia da adversidade, no dia que o teu inimigo espiritual vir contar mentiras para você e dizer: você não vai conseguir, você é um perdedor, você é um fracassado, já era para você, não tem jeito. Aí você vai olhar para ele e vai dizer: me desculpe, mas aqui no meu coração tem lembrança de um Deus que pode fazer todas as coisas. Tem lembrança de um Deus que me tirou lá do Egito, abriu o Mar Vermelho, mas também abriu o Jordão. E hoje eu estou aqui com fé que o Senhor é um Deus que pode fazer qualquer coisa em nossa vida. Pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus.
Diga para o teu irmão assim: faça uma lista das vitórias que Deus te deu. Você pode fazer uma lista agora na sua mão aí e dizer: ó, me deu vida, saúde, me deu uma casa, me deu uma família, me deu... O que mais que te deu? Deus te deu tantas coisas boas. Deus tem feito tantas coisas, mas sabe qual é o problema? O nosso esquecimento. Primeiro que o brasileiro não tem memória. Se você olhar nos Estados Unidos, lá tem feriado de tudo. Aqui tem alguns, poucos, mas parece que não tem memória. Não apenas, querido, os feriados em si, mas de acontecimentos importantes. Onde estão os museus do Brasil? Onde está a história do Brasil? Parece que a gente gosta até de eliminar essa matéria da nossa escola, do nosso currículo, história. Não nos importamos por isso. Nós não ligamos muito para essas coisas. Nós precisamos, querido, ter lembranças, ter memória, mas de coisas boas e não de coisas ruins. Mas eu vejo pessoas, ao contrário do que Deus ensina aqui, tendo lembrança de quando eu era pequeno, me xingaram, diziam que eu ia ser um burro. Eu tenho lembrança de um namorada que eu tive, que me humilhou aquele namorado. Eu tenho lembrança de um patrão que me humilhou. Um dia, se eu vencer na vida, eu vou comprar um carrão e vou passar na frente dele para ele ver que eu venci. Temos lembranças de coisas ruins, e isso nos fere, nos atrasa, nos enfraquece, nos atrapalha, nos faz sermos vulneráveis e fracos aos ataques do inimigo. Mas se nós queremos vencer, quantos querem vencer aqui? Levante a mão direita. Então o salmista ensinou no Salmo 103, verso 12: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de um só benefício que o Senhor fez. Não esqueça. Você não pode esquecer de nenhum benefício. Lembre de todos os benefícios que Deus fez. E olha que todo dia tem uma bênção de Deus na sua vida. Todo dia Deus faz alguma coisa, você pode ter certeza disso. E se você começar a guardar aqui, em nome de Jesus, você vai começar a vencer. Diga amém em nome de Jesus. Mas essa coisa é bíblica. Davi, por exemplo, antes de encarar o gigante, ele encarou o gigante olhando o passado dele. Samuel 17, 34 em diante conta essa história. Estava todo mundo contando: olha, tem um gigante aqui chamado, um gigante filisteu chamado Golias, 3 metros de altura, só a ponta da lança tem 7 quilos. E começaram a dar glória para o gigante, começaram a honrar o gigante. Olha, ele venceu bonito, viu? Derrubou vários. Aí vem Davi, o pequeno Davi, mas cheio de fé. No coração dele havia uma sala de troféus, e ele acessou. E ele começou a contar, e as pessoas dizendo: olha, é perigoso, Davi, mas é engraçado que um dia eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um urso. E todo mundo dizia: nunca lute com o urso. Mas naquele dia eu invoquei o nome do Senhor, e quando eu me vi, eu estava agarrado com o urso, enrolando com ele, e o urso tentando me unhar, e eu não sei onde eu encontrei força. Eu sei que eu puxei a mão do urso para lá, e eu dei um murro na cara do urso, e ele desmaiou, e eu subi em cima dele e degolei ele. Eu matei aquele urso. E as pessoas... Mas teve uma outra vez, que tinha um leão, que também veio contra a minha vida. Eu já tinha vencido o urso, então eu lembrei que quem vence ursos também vence leões. E eu lutei com aquele leão, e eu venci aquele leão. E não vai ser esse gigante incircunciso que vai me vencer, porque ele vem com armas físicas, mas eu vou com armas espirituais. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E diz a Bíblia que Davi venceu aquele gigante, e você também vai vencer o teu gigante, o teu inimigo e todos os exércitos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Quero que você me ajude a pregar e diga para o teu vizinho assim: lembrança do que Deus fez na sua vida.
Deus está curando pessoas aqui que têm o hábito de ficar com lembrança do que o diabo fez na sua vida. Mas você vai carregar as lembranças do que Deus fez. Diga bem por isso. Diga comigo assim: lembrança. Está fraquinho demais. Diga: lembrança do que o meu Deus fez. É uma arma isso. Mas há uma segunda arma. Capítulo 5 de Josué, o verso 2. Eles queriam avançar, mas não conseguiam, porque Deus dizia: eu quero instruí-los. Vocês vão conquistar a terra, já é de vocês, mas tem que ser do meu jeito. E Josué: sim, Deus, o que temos que fazer agora? Josué 5:2: façam facas de pedras e façam circuncisão nos israelitas. Olha que coisa tremenda. Eles tinham que fazer circuncisão. O que é circuncisão? O que é a circuncisão? Esse nome difícil de falar, estranho. Circuncisão é aliança. Mas toda aliança implica em dor. Sabia disso? Quem é casado aqui, levante a mão. Então você sabe do que eu estou falando. Porque aliança no casamento implica em dor. Toda aliança. Quem tem aliança com Deus aqui, levante a mão. Quantas coisas você já teve que deixar, amém? Por causa de Deus, levante a mão. Quem já deixou alguma coisa pelo Senhor aqui? Aliança implica em dor. Eles tinham que pegar a pedra, transformá-la numa faca, e fazer um corte, no prepúcio do homem, para que houvesse dor, para que realmente derramasse sangue. Eles tinham que sentir, porque eles não podiam entrar na aliança sem nada. Deus, dono de tudo que existe, faz uma aliança com o homem, e aí nessa aliança o homem entra com o quê? Com nada. Então Deus disse: olha, nessa aliança você tem que entrar com alguma coisa. Então tinha que derramar o sangue, e a vida está no sangue, ou seja, tinha que dar a vida. O sangue representa a vida. Na aliança, aquela dor e aquele sangue era o mesmo que dizer: estamos dando ao Senhor a nossa vida para o Senhor. E eles fizeram isso, amém? Por isso, agora Abraão já tinha feito isso 600 anos antes. Abraão já tinha recebido a instrução de Deus para fazer a circuncisão nos homens, todos os homens, e nas crianças que nascessem a partir daquele momento. No 8º dia deveriam fazer a circuncisão, fazer aliança. Mas quando eles foram para o deserto, começaram a caminhar, quando foram para o Egito, estavam presos, eles pararam de fazer a circuncisão. Eles quebraram a aliança com Deus, e quando quebraram a aliança com Deus, ficaram fracos, e o inimigo dominou, e passou a controlar aquela nação inteira, começou a controlar aquele povo inteiro. Agora, eles atravessaram o Jordão, eles vão entrar na terra prometida, mas o inimigo estava lá, e Deus não queria que mais uma vez eles fossem controlados, dominados pelo inimigo. Então Deus disse: se estiverem em aliança comigo, ninguém vai tocar em você, ninguém vai te controlar. Fica tranquilo, que hoje não precisamos de sentir essa dor, porque Jesus já sentiu lá na cruz do Calvário, e já derramou sangue. Então estamos em aliança com Deus através de Jesus. O inimigo não pode nos tocar, em nome de Jesus. Pode dizer amém por isso? Qual é a segunda arma? Lembre-se de quem você é. A primeira, lembre do que Deus fez. A segunda, lembre de quem você é. Diga para o teu vizinho aí: tem que lembrar de quem você é, irmão. Repete para não esquecer. Diga assim: eu tenho que lembrar de quem eu sou. Você recebe essa palavra? Quem você é? Filho da promessa e da herança de Deus, em nome de Jesus. Você está em aliança com Deus. A sua aliança está firme com Deus. Você está cumprindo os preceitos de Deus, está andando em aliança. Fica tranquilo, porque se você estiver em aliança com Deus,
o inimigo não vai tocar na sua vida, ele não tem autoridade na sua vida. O inimigo pode ser o nome que apresentar, não importa, tem que saber que é o inimigo, ele não vai te derrotar, porque o povo de Deus é mais do que vencedor em Jesus. Aplauda Jesus por isso, querido, se você pode. Diga comigo, eu estou circuncidado em Jesus. Diga, eu estou em aliança com Jesus. O que isso significa? Você sabe o que é estar em aliança com Jesus? Significa que o mundo que te pertencia não te pertence mais. Agora você não é mais do mundo, ou aquele a qual você pertencia, o inimigo, você não pertence mais. Agora você pertence a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga, eu pertenço a Jesus. Diga, eu não sou mais escravo. Diga, eu agora sou livre. Vamos dar um exemplo básico? Dá um exemplo básico. Tem alguém aqui que quando acabar esse culto vai sair correndo para o carro, para do lado da porta pegar um maço de cigarro e fumar, porque você é escravo daquilo ali. Mas hoje, quando você entrar lá, você vai pegar o maço de cigarro para jogar na lata do lixo, porque agora você está em Deus, em aliança com Deus, e você tem autoridade e força para fazer isso. Porque agora você não pertence mais ao cigarro, ao espírito do vício, ao Satanás. Você pertence a Deus, e Deus vai te dar uma força tão poderosa que você não precisará fumar e nem fazer nada que o inimigo quer que você faça, mas você servirá ao Senhor de todo o teu coração. Quem se alegra por isso, levante a mão direita e diga glória a Deus, e aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Paulo disse em Colossenses 2,11: no qual estáis circuncidados com a circuncisão, não feita pelo despojo do corpo do pecado da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Jesus fez isso, sofreu, se entregou, pagou o preço. Hoje você não precisa mais pagar esse preço. Hoje você pode entrar aqui, meu querido. Olha, desculpe a palavra que eu vou lhe dizer, como se fosse assim, parecendo mágica, mas não é mágica não, é o poder de Deus. A sua velha vida, o seu velho corpo, o seu velho homem, não tem poder sobre a sua vida, porque Jesus é quem tem poder sobre a sua vida. O seu velho eu, os seus velhos pensamentos, os seus velhos hábitos, os seus velhos costumes, não tem poder sobre a sua vida. Quem você costumava ser? Apóstolo, eu entrei nesse culto hoje choroso, depressivo, desanimado. Eu entrei aqui pessimista, apóstolo. Eu entrei nesse culto aqui hoje com uma tristeza. Eu nunca contei para minha mãe, nem para o meu pai, nunca falei para ninguém. Mas Deus sabe, Deus Ele conhece, Deus Ele te vê, Deus Ele te trouxe hoje aqui para lhe dizer que essas coisas que o inimigo plantou não terão mais domínio sobre a sua vida, porque Jesus está lhe dando hoje uma nova vida. Glória a Deus. Em Efésios 4:22, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela circunstância do engano, renovem o espírito da vossa mente, se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado verdadeiramente em justiça e santidade. Diga comigo, um velho homem. Diga comigo, uma velha pessoa. Você vai carregar ele de volta para sua casa hoje? Você vai aceitar isso na sua vida hoje? Entrar na casa de Deus, na presença de Deus, estar num ambiente onde tem o poder de Deus, e vai continuar a mesma pessoa? Não vai. Deus vai mudar a sua vida hoje, e você vai se revestir de um novo homem. O diabo não gosta disso, porque ele pensa, na verdade ele tem certeza,
que você não sabe dessas coisas. Para ele, você vai entrar na igreja com o velho homem, vai sentar ali meio agente secreto, disfarçado, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Deus está olhando para você e está dizendo: filho, chega, eu tenho uma nova identidade, uma nova vida, um novo homem. Eu tenho paz da sua vida, eu tenho conquistas tremendas da sua vida, eu tenho um novo estilo para você, eu tenho hoje roupas novas, eu vou te vestir. No mundo espiritual Ele quer colocar roupa de linho fino, linho puro na sua vida. Ele quer mudar todos os seus pensamentos, meu irmão. Não quer que você ande mais atemporal, circunstâncias não vão mais te definir. Você vai andar pela palavra, pela promessa, pelo Senhor, em nome de Jesus. Porque o novo homem é remido pelo Senhor, é lavado pelo sangue do Cordeiro. É um homem, aleluia, que recebeu o Espírito Santo. Você tem certeza disso? Se você tem certeza que você é um novo homem, levante a mão, nem que se for pela fé, porque Deus vai fazer coisa tremenda aqui hoje, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor por isso. Quem você é? Quem você é? Filho de Deus, amigo de Deus, membro do corpo de Cristo. Quem você é? Santo. Quem você é? Remido pelo Senhor. Quem você é? Justificado pelo Senhor. Você não é essas coisas que o inimigo diz por aí que você é, e nem a sua mente às vezes confusa diz que você é. Você não é. Você é filho, você é amigo, você é remido, você é abençoado, você é livre. Diga amém por isso. Diga assim: eu creio que eu sou todas essas coisas, em nome de Jesus. Mas a gente vai sair daqui, o inimigo vai vir. Um dia um pastor pregando e falando das coisas espirituais, da autoridade espiritual, o pastor pregando e falando do inimigo, e um irmão lá: hoje eu vou vencer o inimigo, hoje o inimigo vai se ver comigo. Aí ele saiu do culto e saiu no carro: agora o inimigo está debaixo dos meus pés, agora eu tenho autoridade. Aí chegou em casa, tinha uma feijoada lá e uma caipirinha. Ele encheu a cara de caipirinha, bebeu, que ficou molão. Aí o fogo passou um pouco e falou: já que eu bebi, eu vou fumar. Pegou um cigarro e fumou, emendou no outro. Aí entrou no quarto, apagou a luz. Satanás vinha hoje aqui, o chicote vai estralar para o lado dele. Daqui a pouco ele começou a sufocar assim. Aí alguém acendeu a luz, Satanás estava em cima dele, estrangulando ele, acabando com a vida dele. Porque é um campo, querido, que você não pode brincar. Não é um campo que você pode levar na brincadeira, tem que levar a sério. Então quando o inimigo vir agora, você vai encarar o inimigo. E quando ele vir para cima de você, você olhar para ele e vai dizer assim: eu sou um novo homem, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus me comprou, estou circuncidado em Jesus, em aliança com Ele. Então Satanás, bate retirada agora, saia em nome de Jesus. E ele vai ter que sair. Diga comigo: Satanás vai ter que sair, em nome de Jesus. E você não vai aceitar as mentiras dele, você não vai aceitar os enganos de Satanás, você não vai aceitar conversar com o diabo, e nem acreditar, querido, em suas acusações. Quando ele acabar ou começar a atacar você, você vai dizer: pode ir embora, e sair da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu trabalho, do meu ministério. Eu não te quero aqui, vai embora, na autoridade do nome de Jesus. Diga amém por isso. Fala para o teu vizinho: ele sabe a quem você pertence. Agora fala para o teu vizinho: a questão é se você sabe a quem você pertence. Porque se você sabe a quem você pertence hoje, você vai se revestir de uma autoridade de Deus, em nome de Jesus. E você vai encarar o inimigo. Apóstolo, mas dá medo. Não é medo, é que não precisa olhar. Você encara o inimigo olhando para Cristo. Você encara o inimigo, mas fixa o olhar em Jesus. É encarando Ele, lutando contra Ele, pelejando contra Ele, mas olhando para o Senhor e dizendo: o Senhor é autor, consumador da minha fé, é nele que eu confio. Eu entrei na estação da fé, e agora vai ser pela fé. Eu vou gerar todas as coisas na minha vida. É oração, é fé, é confiança em Deus, em nome de Jesus. Porque a nossa guerra não é física, a nossa guerra é
espiritual em nome de Jesus, e você vai vencer, porque Jesus já venceu. Colossenses 2,15 diz que Jesus venceu e expôs publicamente o inimigo e triunfou sobre ele. Jesus já venceu, o teu inimigo já era, depende de você agora. Pergunte ao teu vizinho: e você vai fazer o que agora? Vamos ficar de pé para orar. Podemos fazer algo agora, algo poderoso: orar. Podemos fazer algo agora que funciona: orar. Quem tem algum problema aqui, levante a mão. Mas eu tenho certeza que 100% desses problemas tem o dedinho de Satanás. Eu tenho certeza absoluta: mas foi eu fiz uma escolha errada. Mas Satanás te ajudou, te empurrou, te impulsionou. Ele é o enganador, ele é o mentiroso, ele é o tentador, ele é o destruidor, ele quer matar, ele rouba. Alguém entende aqui? Então diga ao teu vizinho: você não é culpado. Até que se você quiser culpar ele, não vai poder, porque Jesus morreu na cruz pela culpa desse irmão que está do seu lado. Ninguém é culpado, a não ser o diabo, e Jesus já o venceu. Vai depender de você agora fazer alguma coisa.